Seja muito bem-vindo! Nós somos o Treino Cast. Coisa boa, coisa gostosa. Estamos aqui com eles, né? Como sempre estão, Diogo, Rodrigo, Ítalo e Thales. Hoje, em especial, nosso primeiro podcast com um convidado, né? A gente conversou e falou, caramba, temos que trazer convidados para que a gente possa trocar uma ideia com outros pontos. E estamos com ele, grande nutricionista, Vitor, também conhecido como... Isso aqui é muito legal. Moleque, já se prepara que a resenha vai ser boa, viu, Diogão? A resenha vai ser boa, velho, porque o moleque é brabo. Vitor, primeiramente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Você é o que tá abrindo as portas aqui pro nosso Treino Cast, pra gente receber um convidado. Então, eu fico muito feliz de você ter aceito, até por conta da nossa relação já antiga. Já comecei sacaneando aqui. A gente tem que entender melhor a minha relação com o Vitor. Ele trabalhou comigo num projeto de emagrecimento chamado Sucesso Sempre, onde ele era um dos nutricionistas responsáveis por atender aproximadamente aí 60 pessoas. Ele atendeu, acho que próximo de 20 pessoas em cada projeto e teve a oportunidade de me ajudar nessa caminhada. Então, muito obrigado. E se apresente, fala um pouquinho de você. Olha aí, é mesmo, né? Oi. Obrigado pelo convite, obrigado, galera, mesmo, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu confesso que eu não sei nem o que vai acontecer. Nem a gente. Mas eu gosto de falar de saúde, de nutrição, de bem-estar. E, eu tô feliz mesmo porque esse negócio de participar do Sucesso Sempre foi numa fase muito difícil da minha vida, apesar de estar escondendo isso. Mas eu tava lá e foi bom, me fez bem. Eu achava legal, você chegava gritando, gravava, sucesso, energia boa, o cara tá feliz, velho, vamos ficar feliz também. Então, você não sabia, mas você fez parte de um momento muito, muito importante. Então, eu tô feliz de estar aqui. Vamos começar chorando já aqui, né? Não, é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Vocês vão se abraçar agora? É agora que se abraça? Cara, já aproveita aí e conta um pouquinho que fase que foi essa aí. O que tava rolando? Então, Que deixou no ar assim, eu quero saber, né? Agora que fica curioso. É lógico. Na época que eu me aproximei do Thales, foi quando eu tive uma empresa que estava... O resumo, né? Tem que resumir as histórias. A empresa estava falindo. Então, quando essa empresa estava falindo, eu estava passando por um momento de muita... Acho que a palavra é compressão de trabalho. Então, como era uma empresa em que eu trabalhava muito, deixava todo o meu... Tudo que eu produzia eu deixava para a empresa, eu tive que passar a trabalhar escondido. Então, o Sucesso Sempre foi uma das formas de trabalhar escondido, não que você tenha... E outra coisa, se foi uma forma de trabalhar escondido, acho que você trabalhou errado, porque eu tava divulgando nas redes sociais pra caramba essa pataria. O negócio assim, eu pensava o seguinte, quando eu ia observar o fluxo financeiro, que foi uma coisa que eu aprendi também, só depois de ter a empresa e ver o negócio ruim do que eu fui aprender. Como é que é esse negócio aí de mexer com dinheiro? Porque eu mexia com dinheiro na tora, né? Na ciência da tora, na torologia. O torômetro, né? Tem que pagar o boleto, né, mãe? O carro, né? Pra não pegar mais ônibus. Filho, Nem todo mundo vive só de amor, né? Não dá, não tem como. Quando eu fui vendo lá, eu percebi que assim, peraí, eu cubro 80% aqui do negócio e aí a galera tá indo na praia, Carnaval de Salvador, mas eu tô aqui? Não, peraí. Então, Galera, seu sócio, você disse? Isso. Ah, tá. A molecada. Entendi. Então peraí, eu vou me dar esse projeto aí, esse tal de sucesso aí. Me dê. Quer trabalhar domingo, meio-dia, atender no Gama? Quero, tô indo aí. Quer atender meia-noite? Quero. Então eu passei a trabalhar extra em horários atípicos para poder suprir a minha demanda, né? Então, isso acabou sendo uma forma de burnout ou de overtraining, como vocês quiserem chamar, porque era um padrão de comportamento em que, beleza, eu cumpria a demanda da empresa até, 8, 9 da noite. A partir dali, eu cumpria a minha demanda até 1, 2 da manhã, para dormir, acordar cedão e tentar ter uma rotina saudável, essa coisa que a gente fala que é bom treinar cedo, não sei o quê. Então, e aí isso acabou me quebrando bastante, que foi o período que eu entrei na depressão, né? Que eu até falei pro Thales um tempo atrás. Falou.
Então, o momento foi bom e ao mesmo tempo difícil, porque depressão é um negócio estranho. Não Pesado, né? E a gente acha que mesmo da saúde, a galera não tem depressão, né, velho? É muito louco isso. Sim. E você é da área da saúde, você sabe tudo isso. E esse processo excessivo ali te trouxe a uma fadiga mesmo, mental, físico, né? Muito louco. E o lance da depressão é engraçado porque muita gente que nunca teve esse contato, pessoalmente também pelos familiares, não entende que isso é uma coisa muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? E acha que nunca vai acontecer com ele, né? O bagulho é louco. É E, muito assim, doido, mano. Tu olhar cientificamente, não tem nada falando sobre tristeza na deprê. Não tem nada. O negócio era o padrão de comportamento. Assim, eu fiz provas, né, de triatlon, de Ironman, já fiz as loucuras, nadar no vulcão. As loucuras. Não se queimou. Porque a roupa era boa, né? Mas era estranho acordar, sair pra fazer uma corrida e não conseguir correr 1 quilômetro. Aí eu depois parava, corria, andava 1 quilômetro. Vou voltar pra casa e vou pedir uma pizza. Vou ver se eu como uns 4 pães, sei lá. Quando eu já passei por uma situação como você passou também, eu passei uns 60 dias muito depressivo. E é exatamente, eu tô assim, totalmente corroborando com o que você tá falando. Porque eu acordava já com vontade, cara, velho, por que eu tô acordando, velho? Não quero acordar. É um negócio estranho. Véio, é um negócio muito estranho, você não... As pessoas falam com você, é a mesma coisa, tipo, entra no ouvido e sai no outro, você tipo, não consegue pegar, né, a mensagem. Mas, cara, que bom que você tá aqui. Você tá desse jeito aí, velho. Porque é uma parada muito louca. Quem não teve não consegue entender, velho. E é engraçado porque quem conhece o Pão sabe que ele é um cara extremamente descontraído, é um cara da energia lá em cima, alto astral pra caramba. E fica meio que contraditório você ver um cara desse estilo assim ter depressão, né? A gente até associa muito depressão com a pessoa que é o tempo todo calada na dela, triste. E não. E a gente conhece até casos de humoristas. O Whindersson Nunes passou por casos de depressão. O Pão é um cara também super da piada, engraçado e tudo. E passou por isso. É engraçado isso. Inclusive você que tá ouvindo a gente agora no Spotify, já aproveita para seguir a gente no Spotify. Já vai lá no Instagram do Vitor, que lá no final do nosso podcast a gente vai falar todas as redes sociais de todo mundo. E já observa como ele é formal nas redes sociais. Formalidade é importante. Ele é extremamente formal. Você vai ver ele passando Nutella na cara, se fantasiando de super-herói encantado. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas é isso. Acredito que utilizar a forma descontraída, a alegria para entregar o conteúdo de qualidade para as pessoas, assim como você vem fazendo, é algo fantástico, porque as pessoas querem rir mais. Né? E a risada, a alegria, ela aproxima. E se aproxima, por que não aproximar o conhecimento de qualidade com a sua alegria? Isso é fantástico. Mas conta um pouquinho da sua história acadêmica. Quando é que você se formou? Onde você se formou? Tem quanto tempo você está na nutrição? Então, Ih, caramba. Quase gaguejei, você viu? Pô, galera, calma aí. Vou tentar resumir pra gente não se perder aqui. Precisa resumir não, tá com tempo, pode falar. Então, eu entrei na graduação em 2010. Para entrar, eu confesso que eu nunca falo sobre isso não, mas eu vou falar aqui hoje. Eu acho que eu demorei... Cuidado para não se comprometer, você fez o que para entrar? Não, é porque eu precisei de uns 3 anos para conseguir entrar, porque eu não tive uma base muito boa em relação a estudo e eu não tinha muita outra opção de estudar. Então eu lembro que peraí, eu tenho que fazer uma faculdade, mas esse negócio de faculdade é caro, então eu vou ter que passar aí nessa tal de UMB, né? Eu estudei fiz nutrição na Universidade de Brasília e eu entrei em 2010, no mês de 2010, me formei em 2015 e eu me lembro assim que nutrição foi acredito que foi sempre uma luta, o processo de formação, porque tem aquela coisa de cobrança de corpo, do que você... Cobrança de conhecimento, diziam que a área era difícil, que é difícil, você não vai ter paciente porque é muito complicado, tem que ir para plano, não tem? Caraca, o tempo todo era pensando assim que como é que eu ia fazer aquilo. Então eu só lembro de nutrição da seguinte forma, tem que remar, galera. Tem que seguir em frente aqui, fazer os Paranauê, tirar os MM aqui. É foda, né? Tem que formar aqui, velho. Tem que passar, velho. Tem que passar essa porra. Um estilo de vida muito doido, assim. Então,
dentro da nutrição que eu me lembro que a busca, galera, vocês me fizeram lembrar aqui muita coisa. Eu lembro que eu lembro de pensar em nutrição no meu ensino médio, porque eu tinha passado por um processo de emagrecimento bem louco, desses de não comer nada, mas era aquela fase que acho que todo mundo aqui teve, de entrar em contato com o esporte, com a alimentação, de ficar olhando o rótulo de comida, de lendo estratégia de treino, esse tipo de coisa. E eu lembro de... Eu acho que eu quero fazer nutrição para ajudar as pessoas com excesso de peso. Acho que era esse o pensamento. E com o tempo eu falei, não, mas é bom esse negócio aí de fazer esporte. Então, que existem outras questões também, muita coisa, né? Pra falar, galera. Pode falar, irmão. Manda. Não, então, é o seguinte, ó. As questões, elas tinham muito a ver com o relacionamento que eu tive, assim, com meu pai a minha vida inteira. Então, como meu pai, ele costumava me chamar de gordo inútil, e era comum também as pessoas ao meu redor falarem, não, mas você não vai conseguir passar no UNB porque você é burro, cara, você fez CETEB, que é o supletivo aqui, eu não sei se a galera conhece o supletivo. O supletivo é uma coisa louca. Então, assim, eu pensava o seguinte, cara, então peraí, se eu emagrecer, vão gostar de mim. Qual é o esporte difícil, galera? Tem um tal de triatlon. O que é difícil nesse triatlon? É Ironman. Pô, então você esse negócio aí de Ironman. Vamos fazer Vamos fazer esse negócio aí, porque se eu fizer, eu vou ter aceitação social e talvez, né, o amor do meu pai, reconhecimento. Porque eu acho que para homem, galera, tem aquela coisa muito do pai ser Superman. É uma questão cultural, né? Sim. E é interessante pensar nisso, porque tem toda aquela questão de ressentimento, de você aprender a aceitar as dores, a rejeição. Só que aí, quando você vai pensar de uma forma mais analítica, a longo prazo, você pensa assim, pô, mas depois de um longo tempo, tá, galera, que eu tô falando isso, você chega num ponto que você fala assim, pô, mas só cheguei aqui por causa dessa dor. Sim. Então, talvez esse cara não tenha sido tão mal assim pra mim. São análises. Interessante, não? Legal, Mas jeito de pensar. É muito louco o que você tá falando. Porque... Não só louco, como impressionante, né? Eu tô lembrando também de algumas das histórias que eu vivi. Acho que todo mundo que me conhece nas redes sociais entende a minha relação com meu pai, né? Uma relação sempre foi sensacional e maravilhosa. Ele realmente é o meu herói. Mas pensando exatamente nisso que você viveu sobre a faculdade, sobre a UNB, né? UNB. A UNB, eu passei por um processo também bem complexo. Eu sempre estudei em colégio público, sempre tive dificuldade de absorção de informação, de conhecimento. Eu amava ir para o colégio, mas não para estudar, né? Sim. Gostava do recreio, enfim. Da resenha. Exatamente. Eu não faltava uma aula. Mas a resenha era boa, era por isso. E por que eu tô falando isso? O meu irmão entrou na faculdade antes de mim, eu tinha mais facilidade, ele fez jornalismo, mas ele fez em 8 anos um curso de 4, porque toda hora trancava, porque também gostava da resenha. E aí no meu... Cara do ANB. Não. Ele entrou no IESB, né? Hoje é TDAH, né? Antigamente é TD lapada na... Exatamente. E aí no meu caso, velho, eu demorei bastante tempo pra poder entrar na faculdade. E aí eu tentei entrar na UNB, nem fui buscar o resultado, porque não tinha nenhum tipo de confiança na minha capacidade intelectual. E aí eu tentei passar nas particulares, né? Só que eu não tinha condição financeira, enfim, não sei como é que eu ia pagar, mas eu falei, o primeiro passo é passar, depois é pagar. Bom. E aí o que eu fiz? Eu fiz a minha primeiro vestibular na Unip. E naquela época era o seguinte, se você tropeçasse e caiu a identidade na frente assim, você já passava no vestibular, né? Não precisava de muita nota. Tinha aquele... E talvez passei. E talvez eu seja uma das poucas pessoas que vocês conheçam que reprovou o processo de vestibular de uma universidade particular na época que, assim, não tinha nenhum tipo de seleção. Eu reprovei. O da Unip. Da Unip. O primeiro da Unip que eu fiz foi para propaganda e marketing. E aí eu errei. Propaganda e marketing. Foi isso mesmo? Não, publicidade e propaganda, alguma coisa assim da comunicação. Interessante. E aí eu falhei. E aí eu desisti por um tempo. Um amigo meu, que era obeso na época, eu falei, cara, você tem tudo a ver com educação física, você não entra. Eu tinha dificuldade com a biologia. Ele falou, cara, é só isso a sua dificuldade? Eu falei, não, supera a sua dificuldade, que é muito pequeno dentro daquilo que você pode fazer para a vida das pessoas. Eu olhei para ele e falei, eu vou até te ajudar se eu passar. Eu fui lá, entrei, passei no vestibular, e aí fui convidado para ser padrinho de casamento dele,
E fiz ele emagrecer 23 quilos pra ele poder entrar no terno e casar, enfim. Ô, louco. Loucura, coisa boa. Mas continua, e aí? Não, caraca, ô louco. Tá, então, essa busca pelo ensino, ela teve muito a ver com provação social. Tanto uma aprovação no UNB, quanto um esporte que pouca gente praticava, né? Não era comum, pelo menos assim, pra né? poucos, na verdade. Isso aí, velho, se fizer isso aí, a galera vai me achar bacana, vai me achar descolado. Vou fazer esse negócio aí. Então foi muito, eu diria assim, que foi muito estressante, porque na época da graduação eu também trabalhava. E é uma faculdade que não facilita muito a vida para o trabalho, mas eu sempre dava um jeito, ou trabalhava em uma loja de suplemento, ou trabalhava como vendendo ingresso, porque eu gostava da resenha também. E falando nisso, foi por isso que eu descobri o dom, o gostar de vender. Vender é bom, mas assim, falar a comunicação, entrar no meio do lugar, dar uns gritos e falar, aqui tem festa universitária de jovem. E era legal isso, a resenha. Então, era uma forma que eu tinha de capitalizar na época, com o que dava para fazer. E depois, refletindo muito, eu vou entrar aqui em várias histórias que eu acho que vai fazer sentido com o nosso raciocínio. Com o tempo, eu fui percebendo a longo prazo que, na verdade, o período de depressão ele eclodiu muito com a pressão do trabalho e, ao mesmo tempo, com o não entendimento do que eu estava fazendo. Porque, assim, eu fui percebendo que, na verdade, o que eu fiz foi para o mundo e não para mim. Então, peraí, eu fiz esse esporte para o mundo, eu fiz isso aqui para o mundo, fiz isso aqui para provar, e com o tempo fui reparando que, cara, eu também tenho... O que eu estou fazendo com essa tal de nutrição? Para que eu faço isso? E aí, eu tive que fazer todo um resgate assim, pessoal de entender a forma como eu gosto de falar e a forma com quem eu gosto de me comunicar, e que aí eu percebi, cara, eu tenho uma facilidade de entender a dor das pessoas. Eu tenho uma facilidade de entender a relação que as pessoas têm com elas mesmas, com as histórias de vida dela e com a comida. Então, eu vou trabalhar comportamento. E, ao mesmo tempo, eu percebi que o humor, que é uma forma que eu gosto de me comunicar e me expressar, ele também sempre foi muito bloqueado. O humor é bloqueado socialmente. Eu vejo assim que, apesar de o humor conectar, não é todo mundo na sociedade que aprecia, que aceita o humor. Porque a gente, vocês sabem, a gente tem que seguir toda uma doutrina. Era pra vocês estarem de camisa social aqui. Você falar nisso, inclusive, eu separei o livro, se você assinar, vou trazer pra vocês. O primeiro livro que eu escrevi era obrigatório tirar foto de terno. Pô, o único terno que eu comprei na minha vida foi quando eu fui numa festa de 15 anos da minha irmã, velho. Nem cabia mais, pô. Tá ligado? Ficou repetindo o mesmo terno. Eu não gosto, eu tive que alugar um terno pra tirar uma foto, velho. Não combina, tá ligado, comigo, o terno. Blazer, não sei o que, e foi obrigado. E você vê hoje como, graças a Deus, mudou muito essa percepção das outras pessoas. Que pra parecer que a gente realmente é mais importante, precisaria ter uma camisa de botão, um blazer, pra passar a autoridade. Na verdade, hoje não precisa disso. Sim, muito louco, velho. Isso eu acho que você deve ver, eu não sei se você se depara com isso, Thales, mas isso é comum, esse preconceito. Porque, Demais. E na época do sucesso, sempre, do primeiro que eu fiz, eu lembro que eu fazia fazia algumas coisas assim, por fazer intuitivamente. Vou jogar água no consultório, vou botar uma tal fantasia aqui e fazer uma gracinha. E eu me lembro de outros profissionais da clínica, isso aconteceu de, assim, o profissional virar e falar, minha agenda, meu paciente deixou de vir aí, acho que é por causa dessas brincadeiras aí do pão. Então, uma coisa com a outra, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você está num ambiente de muita... Quando você está em baixa, vamos dizer assim, de baixa emocional, você tende a acreditar que o que os outros falam é verdade. Verdade. Eu vou te falar outra coisa em relação a essa parte do humor. Eu tive um projeto chamado Saúde Swingada, que eu fazia composições musicais no ritmo de swingueira, né, pagode baiano, que falava sobre nutrição, sobre saúde, sobre educação física. E por diversas vezes eu ouvi várias críticas, mano. Muita gente falava super bem, mas diversas vezes algumas pessoas criticavam, e geralmente quem criticava era da área. Porque quem não tem tanta capacidade de pensar um pouquinho fora do que é trivial, é muito mais fácil tentar te derrubar. Sim.
de que você está fazendo algo diferente daquilo que todo mundo está acostumado a fazer, do que eu tentar te igualar, porque eu não consigo igualar o que você está fazendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma banda no Pão que está fazendo isso, para ele ficar próximo da minha altura ali, e aí eu tentar, né, me igualar. E eu ficava impressionado, mano. Era tão legal, velho. E eu, tipo assim, eu postava 5h47 da manhã. E tinha Ave muito... Maria. Era toda sexta-feira, 5h47 da manhã, eu postava uma música toda semana, durante 24 semanas, sem falhar. Thales, você compôs 24 músicas antes de lançar? Eu falei, não. Tinha música que não ficou boa, mas eu tinha que fazer alguma música para lançar, porque toda sexta eu tinha que lançar. E às 5h47 tinha gente que esperava, porque era legal. Porque, pô, eu falei... Acordava bem já, né? Acordava bem, engraçado, rindo, entendeu? Entendia o que era um AEG, que é o aeróbio em jejum, entendia o que era, por que eu não devo treinar excessivamente o exercício abdominal, Bom. entendeu? Eu fiz uma música pro meu pai falando sobre ele ter abandonado o cigarro, que tem tudo a ver com a relação do exercício. Sim. E, ou seja, assuntos que as pessoas provavelmente fechavam os olhos, porque a maneira formal de entregar essa comunicação talvez afastava as pessoas. Ela simplesmente se aproximou da informação qualitativa e conseguiu, pelo menos, abrir os olhos para essa lateralidade. Então, cara, eu acho fantástico essa sua postura, esse seu posicionamento. E é legal esse filtro, sabia? Pô? Porque a gente não vai agradar todo mundo. Não, e é legal a gente ter esse filtro. As pessoas que não gostam das brincadeiras, as pessoas que gostam da formalidade, tá tudo bem, mano. É só procurar alguém mais formal. E o mais bacana de você externalizar em excesso a sua alegria é porque você filtra com mais facilidade essas pessoas que às vezes iriam chegar até você pensando que você é formal e chegasse lá no consultório e via que você não era. E aí filtra e evita qualquer tipo de descontentamento das duas partes. Porque eu tenho certeza que chega um cliente para você que não tem talvez um perfil mais técnico, ele é mais técnico, ele quer o negócio mais... Isso, tem um perfil diferente daquilo que você está habituado e até gosta de lidar, que é a parte comportamental, você talvez não fique tão satisfeito em atendê-lo, apesar de eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Sim. Mas você prefere aquela pessoa que está procurando um caminho que você está habituado a entregar, com alegria, com descontração, com tudo isso. Ô, Thales, e Diga. você, só completando aqui, você falando isso daqui, é engraçado, né? Porque do mesmo jeito que você afasta algumas pessoas, você também aproxima outras, né? Então, esse seu jeito descontraído, esse seu jeito mais divertido de ser, muitas vezes pode atrair algumas pessoas. Porque as pessoas pensam o quê? Ele é gente como a gente. Isso. Ele faz brincadeira como eu faço. Ele tem um jeito divertido como eu gosto de lidar. Então, é esse cara que eu quero. Porque é o cara que vai me dar tanto o resultado que pode ser estético ou para a pessoa se sentir bem emocionalmente, socialmente, enfim. E em contrapartida ainda tem uma boa resenha, eu tenho um momento de descontração. É um cara que eu me conecto mais, sacou? Até porque um assunto nutrição, dieta, quando a pessoa já fala em restrição e de pessoas fala assim, pô, já tentei várias coisas, eu sou meio tenho uma restrição muito grande. Pesa. E quando vê, fala, porra, ele é da área, ele já passou por um processo no qual eu quero passar. O cara é bem humorado e eu consigo ter uma liberdade a mais de conversar, falar, é isso que eu quero me conectar. Então, ao mesmo tempo que essa brincadeira é legal ali, você também atrai quem justamente você quer e principalmente as pessoas que acreditam também na sua verdade. Sim. Então, é muito melhor você atender uma pessoa que, cara, tá com uma predisposição muito maior em seguir o seu planejamento, porque o planejamento, na verdade, é feito para cada pessoa. Então, assim, eu vou entender o que você precisa, mas eu preciso que você se abra comigo. Mas a pessoa chega totalmente retraída. Você não tem aquela liberdade para que a pessoa abra realmente e fala, cara, eu não abro mão de tomar minha cerveja. Porra, eu não abro mão de comer meu chocolate. Eu não Tem abro como. mão de tomar o meu todinho. Achei que vocês não iam falar isso, porra. Porra, eu tava chegando aqui já, ó. Eu não sei se você sabe, mas nosso amigo ele é viciado compulsivamente pelo Eu todinho. gosto de leite com Todd toda manhã. Mamãe, né, papai? Não, e outra coisa, ele fica chateado quando a gente fala todinho. Não é todinho, é leite Leite com com Todd. Toddy. É É leite com diferente. Todd, porque Todinho é aquele pequenininho que já vem dos Da caixinha, da né? caixinha e tal. O meu é o que você prepara, o meu é manual. O dele é né? afetivo, a Bacana. mamãe. Ele é pra lembrar da mamãe. Cara, mas é Bacana. engraçado, eu já falei isso em outros episódios, Bacana. que quando eu fui no nutricionista pela primeira vez, em 2017, uma das minhas
observações pra ele foi o seguinte, cara, eu falei pro Diogo, né, Diogo Zanello, muito bom, inclusive, nutricionista. Falei, cara, é o seguinte... Sanos Vitais. Sanos Vitais, conhece também, né? O Pão conhece todo mundo, né? Pelo jeito. Para aí. Eu cheguei nele e falei, cara, é o seguinte, eu quero fazer dieta e tal. Até então eu só treinava, eu sempre fui do esporte, muito do esporte, mas não fazia uma alimentação adequada. Eu comia de tudo. E eu tinha, graças a Deus, eu tinha um biotipo que me favorecia. Então eu comia 3 pães e ainda era rachado. Mas também o metabolismo era aceleradíssimo. Jogava bola, fazia um caralho a 4. Eu falei, cara, só que é o seguinte, eu vou fazer a dieta agora, mas eu preciso que você deixe eu tomar leite com Toddy pelo menos no café da manhã. Aí Você ele tomava mais de uma vez por dia? tomava 2, 3 copos por dia. Interessante. Legal, Antes interessante. de dormir eu tomava no meio do dia, assim, tipo, tava de bobeira. Ah, quer um doce? Tomar um copo de leite com Toddy. Era tipo assim, quase um litro de... nada, né? Às vezes ele ia pro churrasco, tomava uma cerveja, me deu um Toddy também. Tem bom, velho. Vai ter leite com Todd nessa festa? Se fosse em casa de alguém, tinha que ter, né? Boa, Chega o velho. pão, festa. Tem todinho lá. É, papai, tá Muito dentro. bom, velho. Não, aí se liga. Aí eu cheguei nele e falei, Jogão, você consegue fazer isso pra mim? Aí ele riu, tal. Aí ele ficou tipo desse jeito que você tá assim. Olhou pra minha cara. Aí eu falei, não, é sério. Eu quero... Ele, sério? Aí ele, não, beleza, vou te passar um leite aqui semi-desnatado com esse cacau aqui. Eu falei, não, isso daí eu não vou tomar. Vou ser bem sincero, eu vou tomar o leite com Toddy. Aí, não, beleza. Aí o cara fez. Cara, impressionante. Foi o meu melhor resultado estético fazendo essa dieta. Claro que também tem o lance de eu nunca ter feito dieta e ter feito a primeira vez. Mas foi o meu melhor resultado e eu não abandonei o leite com Toddy. E eu bebia no final de semana de vez em quando, eu comia em churrasco no final de semana, quando eu saía socialmente. Tudo isso por quê? Porque ele teve dentro do meu planejamento, ele readequou algumas alimentações que estavam totalmente soltas e eu consegui ter um resultado em 12 semanas, em 6 semanas, minto. Em 6 semanas, um resultado sensacional. Tipo, Metabolismo furioso, porra, né? furioso. E Cara, foi tranquilo, como gostei. você disse. Cara, isso é muito legal porque é uma forma de você conseguir fazer o planejamento, né? Exato. E essas estratégias na parte comportamental, com certeza o Pão toma cuidado na hora de fazer essas prescrições. Mas assim, vamos lá. Eu quero entender a história mesmo por trás desse apelido, Pão. Por que o seu apelido é Pão? Então, É Teve- pão de queijo, né? meu pai é carioca, né? E teve uma vez que ele me levou no Rio de Janeiro e a gente acabou indo parar no Projac, um programa da Xuxa, a época era show da Xuxa. E a Xuxa falou, nossa, aqui, gente, olha aqui esse baixinho, tão fofinho, parece um pãozinho. E, Ô, Xuxa. É sério, mano? bullying, porra. não, É mentira isso. É mentira. É zoeira. Eu inventei isso aqui agora. Não, mas, Olha, ele falou tão sério que colou, tá ligado? desculpa aí, galera. Não, mas assim, Vamos cancelar a Xuxa. galera, Eu ia falar assim, foi... caraca, velho, que louco isso, Xuxa mano. botou pra fuder. Porque eu fui no programa do Silvio Santos e cara, assim, ó. Não. Teve aquele programa da maçã? Tentação. Sei. Lembra? Lembra Das da Tentação? antigas, Lembra das da antigas. antiga? E aí meu antigo sogro, ele pagava aquelas telecenas, né, e Aham. tal. E aí ele foi chamado mesmo, com tudo pago pra lá, só que ele já é idoso e tal. Ele falou, cara, eu não vou, vai você. Ele falou, fui, velho. Tudo pago, velho. Hotelzão Hilton e tal, tudo pago. Você paga nada, velho. Inclusive, Silvio, você é the best, velho. Porra. E ainda não. Vou começar a pagar a não, telecena agora. Tu passa lá Quero. 2 dias. Tu passa lá 2 dias. outra, né? O dia da gravação e mais um dia pra você conhecer São Paulo. O estúdio, SBT e tal. E o bicho ainda te dá uma grana pra você ainda custear essa parada Pô, toda. Pegar o maneiro. aviãozinho, então. Não, muito louco, muito louco. Eu falei assim, caraca, velho, que doideira, né? E aí ele foi falando, eu falei, caraca, velho, que doido, velho. Ele também, né? Passou a mesma coisa que eu passei. Não. E aí no dia do programa, né, fui gravar, vi o Silvio de pertinho. Aí na hora da pergunta, pô, que merda, velho, na hora da pergunta, velho. Ele perguntou qual era o animal que tinha 8 tentáculos, né? E tinha polvo, era polvo, lula e tinha mais um, né? E eu lembrei do Lula molusco, velho. Na hora eu falei, Lula, velho, só que era polvo. Fui o primeiro a sair do Tentação, Porra, velho. velho. A gente Todo sabe que o mundo- Lula só tem 9 tentáculos. Que bosta. Muito bom. Continua. Não, mas então, na verdade foi do nada, no meio da rua mesmo. Eu tinha obesidade, né? Então, um cara virou pra mim na adolescência, sei lá, eu tinha 12, 11 anos. E, velho, tu parece um pão de queijo. Simples, assim, a história. Então foi de infância. De infância. Isso te incomoda hoje? Não, inclusive é uma coisa que eu já trabalhei muito. É engraçado porque
meu terapeuta, era contra o apelido, porque ele achava que tinha coisas por trás, né? Mas, na verdade, realmente... o apelido ele nunca significou algo ruim. Eu não sei nem explicar o porquê. Eu conheço o pão pelo pão de queijo, eu não consigo te chamar, tipo, associando que porque é gordo. Nunca é pão foi. porque é pão. Tipo, não Cara, sei, né? uma parada muito louca que eu tenho percebendo tudo que você tá falando, que são poucas pessoas que conseguem trazer esse lado ruim. Você falou sobre a relação do seu pai, Sim. sobre a questão do apelido, e você sempre transforma para um lado legal. Questão da faculdade. Então, são poucas as pessoas que conseguem ter esse filtro e canalizar essa energia, esse lado ruim, para um lado bom. Você falou, beleza, eu quero ir pro esporte. Qual é o mais difícil? Você não fugiu, você foi de frente e foi pro mais difícil. Então, cara, isso é muito massa. Você pegar algo que realmente é ruim e falar, beleza, eu sou pão. Mas agora você vai entender quem é o pão de verdade. O pão tá na vida. Essa É, pegada Não diferente. tinha parado massa. pra... E outra coisa, o pão tá na vida de todo mundo, né, irmão? Pô, não, tranquilo. Sim, o que rola? Bom, eu não sabia da história do seu apelido, sempre chamei de pão, porque me apresentaram você, ó, tem o nutricionista, o Vitor, o pão. Aí eu falei, pô, é um apelido dele, tranquilo, tranquilão. Tranquilão. Então, velho, só que o pão eu nunca associei com isso, eu associei com coisas boas. Porque pão, pra mim, todo brasileiro gosta. Claro. Sim. Você é uma pessoa que tem uma energia que todo mundo gosta. E associei com isso. Por isso que eu perguntei pra você, isso te incomoda? Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem um apelido que ele não curte, mas ele não fala. O apelido dele é Farofa. Eu falei, velho, por que você não gosta, irmão? Depois que eu descobri, por que você não gosta? A farofa tá na boca do povo. Ele falou, Peida cara, na farofa. eu nunca pensei nisso. Farofa tá na boca do povo, caraca. E o cara é cantor e tal. Quero mandar um abraço, inclusive, pra ele. Farofa, aquele abraço. Rafa Farofa. Rafa Ramalho. Rafa Ramalho. Já que ele não gosta, então farofa, tamo junto. Mas ele começou a entender a relação, a relação desse apelido e ficar tranquilão, que nem você fala. Né? Bom, seguinte. A gente. O principal motivo pelo qual a gente chamou e te convidou aqui é para conversar sobre algumas questões da parte nutricional e a facilidade que você tem em lidar com a parte comportamental das pessoas. Né? Na sua opinião técnica, né? Sua opinião como profissional da área de nutrição e na sua opinião como um ser humano que passou por um processo de vencer a obesidade. O que você acha? Atenção para a pergunta. O que você acha da romantização da obesidade atualmente? Toma essa braba aí. Respira e vem. Cara, nossa, é muita coisa. Quer um Mas- cafezinho, né? Então, galerinha, é o seguinte. Hoje eu vou pegar. É porque a verdade mesmo é que vou falar aqui umas coisas, mas eu espero que elas façam sentido para todo mundo. Abra seu coração. É porque a verdade é que eu não concordo muito com a expressão. Show. Porque a gente tem que tentar entender, primeiramente, o que é o lance de romantizar. E aí eu vou trazer um questionamento para vocês, vou trazer uma situação que eu vi, né? Uma vez no triatlon. Tinha uma das meninas que estava da equipe, ela teve dengue. Aí ela passou uns dias sem treinar e tal, aí ela apareceu no treino um dia, tinha se recuperado e tudo mais, e ela tinha perdido com a dengue 3 quilos. E aí uma outra moça perguntou para ela, nossa, por que você sumiu dos treinos e tal? Não, é porque eu estava com dengue, estava me recuperando, foi um processo mó difícil. Ela, nossa, mas essa dengue te fez tão bem, você está sequinha. Então, se a gente for observar dessa forma, quer dizer que também romantizam a magreza. Sim. Perfeito. Então, assim, a questão a expressão da romantização da obesidade, ela vem eu acredito que ela vem da questão do body positive, que é o movimento do corpo positivo, que hoje a gente tem muitas mulheres, muitas pessoas na internet divulgando o se aceitar para poder estar em paz com a vida. E o se aceitar, esse processo, ele acaba entrando... Como é muito visual, a gente vê uma mulherada com excesso de peso, com obesidade, e se expõe, por exemplo, com biquíni. E falam, não, eu só preciso do meu corpo para ir para a praia. E esse é um movimento que demonstra o seguinte, você não precisa necessariamente ser magra, seca, para poder ir para a praia também. Acaba que esse é um movimento que demonstra o seguinte, olha, você pode viver
Só que ao mesmo tempo, aí entra na questão do romantização. A gente tem uma discussão muito grande nos profissionais de saúde de que a obesidade ela é uma doença, porque ela tem CID, porque ela pode desenvolver outras comorbidades, como diabetes e hipertensão, e que isso pode ser um problema, e que também é fator de risco para a Covid. A gente tem vários indícios aí, tanto na ciência quanto na vida, que, beleza, a obesidade ela pode vir a causar algum problema para a nossa vida. E que, se ela pode vir a causar algum problema na nossa vida, a gente tem que mudar. E aí o ponto aqui, o chave é, a ideia do corpo positivo, do estar em paz com você mesma, não tem a ver necessariamente com aceitar ficar doente. Tem a ver com aceitar que você pode sair na rua. Porque o desconforto da pessoa com obesidade, é que só essa galera sabe dizer o que eles sentem, é o fato de você é gordo, você tem que emagrecer. Beleza. Quando essa pessoa vai para a academia, ela não se sente à vontade. E isso é um problema que a gente tem. Não, a culpa não é da academia, mas é uma questão que a gente tem até científica, que é o que a gente chama de estigma da obesidade. Porque se a gente for analisar cientificamente, a gente vai observar que existe um alto índice de desemprego em relação a pessoas com obesidade. Você tem casos também de atestados adimensionais em que, quando vão atestar qualquer um daqui de vocês, é um atestado simples, de vamos medir aqui tua altura, IMC e tal. E aí, quando pegam uma pessoa com obesidade, não falam nada, mas pedem lá pressão, começam a pedir outras medidas, assim, que um monte de exame de sangue, coisas que não tem Começa a ser mais criterioso. você Entendi, Paulo, mas eu até te interrompendo sobre essa parte. Esse critério em excesso não se dá porque parte do que se vê a olho nu Isso. direciona Exatamente. uma possibilidade de você ter maiores possibilidades de problema de saúde? Exato. E aí é aí que entra a questão do estigma. O que eu quero dizer é o seguinte. Vou trazer o exemplo da Covid. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco para a Covid. E aí o ponto aqui não é dizer assim, vamos deixar a pessoa com obesidade e ela viver a Covid. Não é nem essa a ideia. Mas é porque quando a gente fala de obesidade, a obesidade é visível. A gente consegue enxergar. Perfeito. Se você pegar uma pessoa com diabetes ou com hipertensão, ela também é fator de risco. Também. Mas se você vê ela sem camisa na praia, a gente não fala nada. Normalmente, Mas tá? consegue entender porque, por exemplo, o Covid, se a gente conseguisse ver quem tivesse contaminado, seria mais fácil a gente lidar contra isso. A obesidade, a gente consegue ver. Isso. E, teoricamente, a gente conseguiria lidar melhor com o tratamento disso. Isso. Então isso é um facilitador, ao meu ver, e não um dificultador. O problema que eu vejo nessa circunstância, tudo que você falou é de suma importância para quem está ouvindo a gente, e eu concordo plenamente. O problema existem pessoas fragilizadas mentalmente e que abraçam essa... Esse é o próximo tema. Essa ligação, se abraçam simplesmente por desistirem da vida, desistir de buscar melhorar. Eu entendo a importância de você saber que você merece sair na praia, merece botar um biquíni, merece fazer coisas que todo mundo faz, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você merece também cuidar do que é mais importante pra você, que é a sua saúde. Aí tem muita gente que acaba chegando pra mim falando, Thales, mas eu fiz as minhas taxas sanguíneas, o meu colesterol tá ok. E eu tô de boa, né? Tô tranquilão. Mas na realidade a saúde, ao meu ver, não é uma saúde aguda, momentânea. Longo prazo. É a longo prazo. E vários exames, inclusive, dependendo de como você faz o exame, se você repetir o exame amanhã, vai dar alteração. Sim. Entendeu? Então o sobrepeso, nem tô falando só da obesidade, que é algo ainda acima disso. O sobrepeso a longo prazo vai te causar problemas na saúde estrutural do seu corpo. Isso. Não simplesmente da saúde cardiorrespiratória, que é o que muita gente acaba se falando, mas também da saúde articular, que é importante. Sim. A minha mulher, por exemplo, está grávida, 9 meses, 38 semanas completa hoje, inclusive eu tô aqui de olho no celular, pode ser que eu saia correndo aqui para levar ela para o hospital. E ela tem, por exemplo, uma mobilidade articular sensacional. Ela desce, agacha no chão para pegar, para fazer as coisas em casa com um barrigão. Mas isso é porque ela tem uma saúde articular saudável. A longo prazo, se ela tivesse com sobrepeso, talvez ela poderia ser um dificultador. Isso, Thales, isso é indiscutível.
o ponto que eu falo da romantização é a questão justamente do estigma. O que eu quero dizer é o seguinte, essa galera, ela tende a se sentir rejeitada socialmente desde sempre. Então, a ideia é, o aceitar, na verdade, não tem a ver com estar conformado. Sim. Tipo, eu aceito, tá beleza, vamos nessa, posso viver minha vida. É uma forma de você conseguir, em outras palavras, ignorar o preconceito social. É uma forma de você, não, peraí, tô de boa, posso ir pra academia, posso ir pro parque, vou viver minha vida. É porque dos pacientes que eu tenho, Thales, é muito doido, mas as pessoas elas têm uma sensação de rejeição só de ir pro parque. Muita gente pode falar, não, mas isso é frescura, ninguém tá te olhando. O negócio é o que aquela pessoa sente. Quando dói, se dói em alguém, vale a pena a reflexão. E eu passei a pensar nessa frase pelo que ocorreu há pouco tempo no Big Brother com o Rodolfo e o João. Muita gente acreditou que aquele fato foi uma fragilidade em excesso do João. Mas independente se você acha isso, se você fez alguma coisa que fez doer em alguém, vale refletir e se desculpar, porque não é legal. Sim. É a mesma coisa. Por exemplo, se um obeso sente dificuldade de se expor em ir para academia ou ir para um parque, e ele sente isso, é indiscutível que ele sente. Só sente. Quem sente é ele, não é você. Isso. Mas é muito louco, porque só do fato de ele estar tão fragilizado, das outras pessoas olharem pra ele, mesmo que esteja admirando, falar, cara, legal você tá aqui. Mas só do fato que ele de olhar e não falar o que tá pensando, ele já acha que tá pensando ruim. Um preconceito. Porque não tá num padrão social legal. Isso. Então é muito louco. Eu acho que é importante, sim. É porque... abraçar essa galera que tá chegando. Abraçar, cara, legal, parabéns. Conta comigo, eu tô aqui pra te ajudar, não sei o que. Continua. Faz no seu ritmo. Faz o que você consegue. Mano, sensacional. Entendeu? Tipo assim, abraça primeiro, depois a gente aumenta o nível de consciência dessa pessoa. Pra que ela mesma consiga virar a chave e falar, pô, beleza, eu preciso realmente mudar o meu padrão pra que eu tenha mais saúde e tenha mais longevidade. Tem pessoas que eu conheço que, cara, tá acima do peso, mas assim, tô de boa, por quê? Tô com dinheiro, tô com uma mulher bonita, tô tranquilo, mas o meu físico realmente não é o mais importante nesse momento. Mas ele só virou a chave a partir do momento que ele quis ter filho e ele não pôde devido a várias comorbidades que o sobrepeso trouxe para ele. Então, assim, doeu. E a partir desse momento ele começou a virar a chave. Mas não precisa chegar nesse ponto. Então, é justamente a gente da área da saúde, abraça essa galera. Galera, te entendo, vamos lá, conta comigo e a gente vai aumentar o nível de consciência. Perfeito, velho. Você falou uma coisa que me fez refletir em outro ponto importante, Pão. Olha só, eu tô tendo o privilégio de cuidar da saúde de 3 dos integrantes da banda Menos é Mais, que é uma das bandas que tem o maior nível de sucesso de pagode no Brasil atualmente. E o vocalista, ele bateu 200 quilos. O Duzão. Ele passou até disso. E eu tô cuidando de 3 de outros músicos, né? Que é o Paulinho, que é do pandeiro, o Góis, que é o do repique, e o Jorge, que é o que me conheceu na época da Corpo 4, que é o do Tantã. Os 3, aparentemente, eles não estavam dentro do padrão que eles aceitavam como saudáveis, vamos dizer assim, e quiseram mudar. Só que, assim, a primeira coisa que todo mundo me questionou e falou, cadê o Duzão? Por que o Duzão não está treinando? E eu, como um profissional há mais de 15 anos, eu entendo que o processo para que gere uma mudança e uma alteração na vida dele não pode ser direta. Ele passa por um nível de cobrança muito agressiva, não só nessa parte. Mas, mano, ele tem 24 anos. Caramba. Ele tá cantando numa das melhores bandas de pagode do Brasil atualmente. Explodiu de uma hora para outra na mídia. Ou seja, olha a quantidade de pressão que esse garoto deve estar passando. Sim. Você acha que eu vou chegar agressivamente e falar tem que fazer? A gente tem que abraçar essa pessoa e tem que ter o máximo de cuidado possível. E aí, quando eu tô treinando eles dentro da casa deles lá, que eles montaram a academia, tem algumas outras pessoas da equipe da banda que também estão com sobrepeso e enxergam essa mudança de comportamento nos meninos. E gera a curiosidade de querer entender como é que é o processo de iniciar. É o famoso, o que você fez? E eu falo, caramba, o que você fez para começar? O que eu falei, caramba, o que você fez para começar? O camarada começou a se movimentar. E ontem eu tava lá e aí eu observei que tava rolando um churrasco e um dos meninos estava com sobrepeso, não comeu nada do churrasco. Entrou na cozinha, pegou o liquidificador, mediu o que ele ia comer, bateu.
comeu. A minha vontade era levantar e Abraçar, aplaudir de pé, mano. Pela força de vontade, né? O problema é que até isso a gente tem que tomar cuidado. Porque esse aplauso Sim, pode gerar reforço. um sentimento negativo na cabeça dele. De, pô, o cara tá me zombando. Eu tô sendo visto porque eu tô grande demais aqui. Tô fazendo uma coisa que... se eu tivesse comendo um churrasco, ninguém tava me olhando desse jeito. Sim. Até isso eu tive cuidado. No final, eu fui lá e falei com ele, cara, eu observei o que você tava fazendo. Eu quero te parabenizar. Porque eu sei o quão é difícil, porque eu já passei pela dificuldade do processo inicial de começar uma dieta. E você superar essas dificuldades é um sinal que você é um cara extremamente comprometido. Parabéns. Se você escorregar durante o caminho, não tem problema. O importante é você levantar e continuar na sequência do seu objetivo. E isso Massa. é interessante, Pão. O Thales tá falando isso daqui, eu tô achando muito legal. Hoje a resenha tá boa, que eu tô só vendo aqui, minha cabeça tá a milhão. É muito engraçado que a comida, obviamente, a gente gosta muito de comer. A comida, principalmente as besteiras, entre aspas, que a gente come, é algo que traz uma sensação de prazer na gente. Eu queria saber, Pão, como é que você lida quando você pega alguns casos de pessoas que têm alimentação totalmente desregulada? Como que você faz nesse processo para conseguir entender e conscientizar a pessoa para ela tomar uma iniciativa diferente na vida dela? E eu digo isso porque eu sou uma pessoa que gosto muito de comer algumas besteiras, principalmente no final de semana, e durante a semana eu tento me manter o mais adequado possível. Não, é sério. Assim, desculpa, mano. Eu não ia falar não, mas a mulher dele já olhou dali, já... Pois é, a gosto de mulher ver o dele, sorrisão da a galera. mulher do Ítalo tá aqui, entendeu? Hoje no estúdio, a bicha deu um sorriso que ela teve que botar a mão na boca ali. Ó. Não, mas olha só que Sacanagem, engraçado. sacanagem. Não, mas olha só que engraçado, né? Interessante. Porque ontem a gente... Mandaram macarrão semana passada cabuloso. Eu falei, tá, porra. Não, a gente come muita besteira final de semana, mas a gente tá num processo de se conscientizar de que a gente estava extravasando muito no final de semana. Sim. Tanto que ontem, geralmente sexta-feira, quando ela vai lá pra casa, a gente pede uma pizza e depois come, assiste uma televisão, fica bem tranquilo. E aí ontem eu não sei, eu não tava com vontade de comer besteira e eu cheguei nela e falei, porra, ela falou, a gente vai pedir comida e tal. Eu falei, não, amor, acho que hoje eu não tô a fim de comer besteira, eu vou terminar de comer o que tem na minha dieta. Olha só o que eu pensei, né? Mas isso não foi sofrido, eu pensei disso de bem tranquilão, como você gosta de dizer. Falei, vou comer a dieta aqui, eu pego só o churrasquinho que tem lá embaixo. Na tremedeira, né, já. Não, juro por Deus, foi bem tranquilo, eu que Ela quis. também tá nela te olhando ali, vai. Não, ela pode ver, resenha, não foi isso, amor? Aí eu falei, eu quero comer a dieta, eu vou comer a dieta hoje à noite, amanhã de manhã eu consigo tomar meu café da manhã de rotina normal, meu lanche da manhã, então eu só vou sair da dieta no sábado depois do almoço. E sair da dieta, assim, hoje em dia a gente pede uma carne gostosa e tal, não é chutando o balde, eu chuto o balde muito, sorvete, chocolate, eu chuto o balde muito. Não Mas vou negar, né? Vou esse mentir pra processo agradar. que está acontecendo comigo de se tornar mais sustentável Bom. e de que a minha alimentação ela tem sido algo que não é sofrido, mesmo nos momentos que eu me dou a liberdade, entre aspas, está sendo muito vantajoso para mim. Eu queria saber como que você faz para introduzir esse processo nas pessoas, de tornar a alimentação algo que você faça sem sofrer, uma boa alimentação, algo sem sofrer, e sem esquecer que você comer besteira, você não está se punindo, se matando. Sim. Isso faz parte do seu processo. E isso vai fazer parte da sua dieta sustentável, alimentação sustentável. Dieta é até Sim. estranho da gente falar, né? Porque tende a entender dieta como algo extremamente restritivo. A alimentação adequada, ela pode incluir também o seu chocolate, que é o que eu como geralmente no final de semana. Às vezes eu tenho um chocolate durante a semana e como eu estou certinho no planejamento, eu não me sinto na necessidade de comer. E como no final de semana, no momento que eu estou mais de boa, livre do trabalho e tal. Mas isso é bem consciente meu. Sim. Vocês até riram de Todd. eu ter... Não, do Todd, normal, isso é normal pra mim. Mas vocês riram de ontem à noite eu ter feito a dieta e tal. Isso pra mim foi super natural. Eu tava com vontade de comer o que eu queria. Eu não queria comer besteira. Bacana. De manhã, eu podia ter comido pão de queijo hoje. Não quis comer. Não comi o pão de queijo porque ele ia vir aqui no programa, obviamente. Tô de boa aqui. Não, tô brincando. Eu podia ter comido pão de queijo. Não queria. Trouxe ali minha castanhazinha. Isso pra mim tá natural. Isso pra mim tá tranquilão. E eu queria saber o que você faz. Como é que Caraca. você consegue, nessa psicologia, conscientizar seus pacientes? Ó, que pergunta boa, hein, jovem? É. Só pergunta difícil aqui, né, nessa resenha.
É porque, para esse tipo de resposta, a verdade é que existem vários perfis comportamentais e de busca pela as formas diferentes de se alimentar. Eu realmente preciso entrar na história da pessoa para poder responder a sua pergunta. E aí, por isso que eu vou tentar trazer alguns exemplos. O que acontece, Ítalo, é que quando a gente pensa em... Você falou aí, gosto de comer umas besteiras. Você vai ter aquele caso da pessoa que ela viveu a vida dela entendendo que besteira, entre aspas, aqui, para vocês que estão escutando aí, besteira não se deve comer. Que besteira é coisa de quem engorda, que besteira é coisa de gente preguiçosa e de quem não está numa alimentação saudável. Então, dependendo de como foi o estilo de vida dessa pessoa, ela enxerga aquilo como uma derrota. E aí a gente pode ir mais longe ainda. Vamos trazer aqui um exemplo. Vou trazer casos de trabalho para a gente poder entender como que funciona essa introdução. Eu tenho um caso que essa jovem, ela nasceu e perdeu a mãe. Nesse processo, ela acabou ficando com o padrasto, que era o rapaz que estava namorando a mãe dela na época. Na vida dela, ela sofria abuso desse padrasto. E uma das outras formas de abuso que ela sofria também era com a alimentação. Ou seja, a alimentação ela era punida sem comida por qualquer malcriação, né, de criança que ela fazia. Restringia alimento? Restringia. Então já aconteceu de ela ir com o padrasto e a madrasta para um restaurante, pedirem a comida na frente dela, e o garçom perguntava, ué, mas ela não vai comer não? Não, a gente vai levar ela pro McDonald's daqui a pouco. Porra nenhuma. Levava para casa, trancava no quarto, ela ficava sem comer. Então essa minha paciente, ela desenvolveu um padrão de sobrevivência em que ela escondia comida para poder comer à tarde quando os padrastos estavam trabalhando. Então, por que ela nunca se encaixava numa dieta? Porque o lanche era sempre uma maçã e 2 castanhas do Pará. Um iogurte com chia. Na verdade, ela queria um segundo almoço à tarde. Porque era o modo de sobrevivência dela, a busca dela por comida era muito grande à tarde. E ela se sentia derrotada, mesmo se você virasse para ela, Ítalo, e falasse, vamos tomar um leite com Toddy à tarde. Não ia caber, não era suficiente para a dor que ela tinha com comida. Ela queria uma grande quantidade. Então o trabalho introdutório foi, você pode comer um mini almoço no meio da tarde. Ah, legal, eu posso, né? Pode. Esse foi o padrão introdutório para ela virar a chave, vamos dizer assim. E eu tenho um exemplo que é uma aluna do Thales, que recentemente engravidou, inclusive, muito bacana. O padrão introdutório ela veio de uma história com nutricionistas em que nada podia, que ela tinha que seguir o papel. O trabalho foi simplesmente, Andréia, pode comer chocolate. Ah, pode? Pode. Ah, então tá bom. Então esse foi o padrão introdutório para ela ter uma mudança de estilo de vida. Então, Ítalo, o que eu quero dizer com isso? Para cada pessoa a gente vai ter um mecanismo. Um direcionamento. Você vai ter aquela pessoa que ela só precisa saber que pode. Você vai ter aquela pessoa que ela vai ter que aprender a permissão incondicional. Ou seja, permitir que o alimento exista na vida dela. Porque é aquele tipo de pessoa que sempre disse não para comida. Como ela sempre disse não para Toddy, para pudim, para Doritos e para rocambole, gera compulsão, né? Gera o exagero alimentar, né? E aí o que acontece é que essa pessoa, como ela sempre disse não, ela nunca disse sim de forma genuína. E aí é meio doido falar isso como nutricionista, porque não é muito aceito ainda socialmente, mas é o momento de a gente ensinar para a pessoa, você vai dizer sim pro Toddy. Ah, mas eu tenho medo. Não, você vai dizer vendo? Sim. Chupa mundo! Chupa mundo! Chupa treino cash. Pro brigadeiro ou o que for, o negócio é que você tem um perfil também comportamental em que para você fez sentido só tomar um Toddy por dia. Para outras pessoas não faz tanto. Sim. E aí a gente traz a permissão para comer, que quando ela aprende a dizer sim de forma genuína, sem ser o mundo dizendo que ela não pode comer, aí ela aprende a dizer o não natural, que é olhar um dia para a comida e falar, hoje eu tô de boa desse brigadeiro. Exatamente o que aconteceu ontem com você. Bem isso mesmo, a história. Que fala bem isso. Foi natural. Exatamente, foi natural você falar não. Por mais que estava habituado a você falar sim, nesse período de sexta-feira à noite com a namorada, isso, aquilo, outro. Vocês falando, a pergunta do Ítalo foi muito legal. Eu pensei que ia rolar um remix. A gente dá umas gaguejadas aqui, galera. E a gente não sabe explicar o porquê, né? E aí a gente tem uma pergunta, aliás, eu tenho uma pergunta muito legal aqui, que tem muito a ver com isso que você falou aí agora, né? Que a sua paciente sofreu isso tudo,
E cresceu com essa paranoia na cabeça, né? E hoje, essa explosão da internet de que todo mundo posta dieta, que todo mundo faz isso, que faz aquilo, que a menina aparece na esteira magrinha Já fazendo fiz isso, meu ou o AJ. cara ali e tal, não sei o quê. E pessoas normais, assim, que, cara, veem isso de uma forma, assim, surreal, né? E eu queria, assim, que você explicasse, assim, pra gente como é que você consegue lidar com esse terrorismo nutricional que bombardeia a gente todos os dias, durante o dia inteiro. São 24 horas ininterruptas. Parece um Big Brother de terroristas, É assim. com a reflexão. Aí a gente entra numa reflexão bem doida, maluca aqui, que eu vou falar. Tô aqui. Boa. Solta o verbo, pai. É porque quando a gente pensa no seguinte, algum de vocês aqui, alguém nessa sala, nesse microfone encantado, já foi para a Europa, por acaso? Eu não. 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 Algum europeu aqui? Não? Ok. Minha namorada já foi ali, ó. Na cabecinha de vocês, na cabeça, na mente aí, dito popular, o que vocês acham que comem na Itália? Ah, eu já vi Pizza. Eu já vi sobre isso. É. A Não, alimentação em cada país é muito diferente. Não. Muito Croissant de estranho manhã, né? mesmo. não, vamos lá, vamos responder. Pizza. É a primeira Pizza. coisa que vem. Pizza, massa. E eles têm o costume também de consumir sorvete de sobremesa, que é o gelato. O ponto aqui é o seguinte, a galera que come muitas massas, vocês podem até falar pra mim, mas pão, quem plantou o trigo deles foi Jesus. Mas o ponto não é nem esse, que é mais saudável e sei lá o quê. Não, mas o ponto é que assim, é um carboidrato refinado que a galera aqui no Brasil tem medo. E estatisticamente falando, a Itália é o terceiro país mais magro do mundo. Caramba. Só perde para Japão e Coreia. E Japão é aquele que come arroz branco com açúcar, sushi, que a gente também condena aqui. Em comparação com essa galera, nosso Brasilzão é o terceiro país mais fofinho do planeta. Perdemos para Estados Unidos e México. E aí a curiosidade é a gente abrir um Instagram, um YouTube, um Facebook e ver que tem dieta detox, jejum eternamente, low carb, cetogênico, Jejum eternamente. não sei o que, óleo 30, paleolítico. E aí, assim, a gente tem essas informações. No bairro que vocês residem, deve ter mais Smart Fit e Blue Fit que Subway em Brasília inteira. E a galera tá engordando, a doença crônica tá aumentando, isso é uma conta que não fecha. Caraca. E aí uma outra reflexão que a gente tem é o Medida Certa, o programa. César Menotti Fabiano, Ronaldo Felômeno, Preta Gil. Vocês já viram como é que essa galera tá? Então, e aí é interessante O que dobro, né? não é zoar a galera, mas pensa só, Preta, tem 1 milhão pra te dar, tu quer? Quero, o que eu tenho que fazer? A dieta e o treino. Ela engorda? Então quer dizer que o problema não é grana, porque essa pessoa ela pode ter o personal que ela quiser, o nutricionista que ela quiser, um chefe de cozinha, uma Alexa para acordá-la, e ainda assim não funciona. Então a reflexão que fica é que talvez essas restrições, esse terrorismo nutricional e as dietas não funcionem tão bem assim. Pesado demais ouvir isso aí, mano. Chega a arrepiar aqui, ó. Eu não tô mentindo, Tá não, pô. arrepiado mesmo. Puta merda, velho. Grava isso aí, velho, que isso aí tem que ir pro corte, pelo amor de Deus. Até o cabelo dele deu uma... Rapaz, só no cabelo da cabeça que é colado, né? Mas, porque- rapaz, muito bom isso, essa reflexão. É porque assim, quando a ideia de trazer a reflexão não é para reforçar coma sorvete, coma bolo, coma macarrão, não é essa a ideia. É para a gente refletir que a gente segue aqui um padrão. Existe um certo país, né, que inventou low carb, cetogênica, sibutramina, que é inibidor de apetite. O principal método de cirurgia bariátrica se chama bypass, de um certo país também, mas é o país mais obeso. Aí a gente fica imitando. Assim, Não faz sentido, né? promoção nos Estados Unidos, compre um termogênico, ganhe 5. Caralho. Coca zero. É porque é muito. A galera, pelo que eu percebi, é muito mais fácil culpar algo ou então implementar algo ali Sim. que tipo, se torne mais fácil do que você mudar o padrão comportamento. Então, beleza. Essa galera come mais massa lá na Itália, beleza. Mas qual que é o padrão de vida que eles têm? Qual que é o comportamento que eles têm na grande maioria? Sim. E a gente não procura para perceber isso. Isso, esse é o Entendeu? ponto. Esse é o ponto principal. Exatamente. Não, eu prefiro tomar um termogênico. Se tiver muito extra, eu faço um bypass, depois eu faço uma lipo, a mulher coloca um peito, coloca uma bunda, tá tudo certo, porque ela tá divertida, vai ficar linda. Isso, Na verdade não muda o comportamento. E é muito louco, porque de tudo está falando, beleza, na graduação eu tenho certeza que você não aprendeu tudo isso.
É muito da sua vivência, do que você teve que buscar fora, e é muito mais mudar o comportamento e através dos hábitos, seja de alimentação, seja de treino, de descanso, mas principalmente a pessoa entender o processo dela Isso. para que ela consiga realmente ter uma longevidade nesse processo. E aí tudo vai se encaixar, mas é muito louco que as pessoas que querem emagrecer, querem mudar, querem ganhar massa, querem mudar algo muito pontual. Eu quero mudar a minha alimentação, então eu vou lá no nutricionista. Isso. Eu quero mudar o treino, então eu procuro um personal, procuro uma academia. Mas o que você falou, cara? Tem um chefe de cozinha, tem nutricionista, tem endócrino, tem um personal, tem tudo e não consegue realmente dar uma progressão nesse processo. É muito louco, Tá né? na cabeça, Vocês fazem muito uma questão, vocês trabalham muito uma questão que é, vocês além de profissionais de saúde, vocês têm o lado do empreendedorismo, e aí eu queria entrar no fator humano. É porque, se a gente for observar esse padrão europeu alimentar, é uma galera que conecta a humanidade com a comida. O que eu quero dizer é o seguinte, o ato de comer é uma celebração, o ato de comer é um ato feliz. E aqui a gente aprendeu a comer de uma forma muito utilitária. Como? Para poder agradar meu personal, que ele está me ajudando. Eu tenho que agradar ele. Eu como para voltar na Nutri e dar resultado. Como para ter Abdu Tanquinho e impressionar as minas no show de axé. Como para caber no vestido de casamento. Se a gente for observar, é um comer pro externo. Sim. Não é interno. Perfeito. Não é humano ainda. E eu falei essa questão do empreendedorismo porque entra nesse ponto de autoconhecimento, de você entender, cara, por que tu come? Cara, o que você falou é sensacional e no processo de um dos meus produtos de emagrecimento, chama Seja Magro. Eu tomei muita porrada por conta do nome, né? Sim. Porque... O Ads, Facebook Ads não deixa eu trafegar isso aí, não. Rapaz, Sério? deixou. Eu tive... Ok. Fazer uma falcatrua assim. Não, deixou, mas eu tive que rebolar, tá? Pro Eds aceitar. Eu vou te explicar o porquê que eu... Primeiro, o porquê que eu apanhei e o porquê que eu escolhi esse nome, né? O Seja Magro na minha cabeça está relacionado com Seja Saudável. E Seja Magro não está relacionado simplesmente em você se enquadrar num padrão de beleza da sociedade. E sim você ser saudável. Na minha cabeça, quando você tem menos percentual de gordura, você está com uma maior possibilidade de se enquadrar num quadro de ser uma pessoa saudável. Ponto. Saquei. Foi por isso que eu escolhi o nome. Mas enfim. E aí, nesse processo, era um desafio de 30 dias, onde a pessoa acordava, assistia um vídeo de 2-3 minutos, onde esse vídeo ia ensinar ela algum desafio para treinar a parte comportamental dela. Um dos desafios era não poder comer em pé. Ó. Tudo e qualquer coisa que você for comer, você vai ter que sentar para comer. E todo mundo achou, na hora que assistiu o vídeo, algo completamente simples esse desafio. Mas no final do dia, as pessoas relatavam. Cara, eu comecei a observar o quão eu como fora do planejado por comer em pé. Principalmente quem cozinha. A pessoa cozinha, coloca na boca para provar e vai provando. As migalhas juntando durante o dia, ela dá uma quantidade de nutrientes que você coloca fora do planejamento que pode estragar com um plano. Mas o principal foi um relato que eu recebi lá. Uma menina chegou para mim, Thales, eu passei a almoçar de maneira genuína. Falei, como assim? Eu sento para almoçar e eu me desconectei de absolutamente tudo, de todas as tecnologias, e eu me alimento sentada e racionalizando o processo de me alimentar. Eu passei a saborear alguns alimentos de uma forma diferente. Até o gosto é diferente, porque a mastigação mudou. Tudo é diferente. O processo de você se alimentar de uma forma automatizada, tem gente que não, só engole, mano. Que não. Eu era uma pessoa dessa. Eu só engolia. E aí eu comecei a ficar, caramba. E eu fiz o desafio junto com a rapaziada. E eu criei alguns métodos para poder mastigar mais, né? E não comer rápido demais. Então, primeiro que eu comecei a cronometrar o tempo que eu comia para saber se eu estava comendo rápido demais. Só uma pergunta. Fez diferença para você? Muita. Tá. Principal. Eu comia menos de 3 minutos um almoço, mano. 3, 5 minutos eu comia um almoço. Almoço mesmo. Pratão mesmo. É muito rápido. Entendeu? Então, Sim. eu falei, por que eu tô comendo rápido, mano?
Eu não tô com pressa, eu tenho 1 hora pra comer, pô. Por que eu tô comendo uns 5 minutos? E eu não tava pensando no processo de mastigação, não tava entendendo. E a primeira dica, e aí depois você fala se você utiliza aí, se acha que pode ser interessante ou não. Primeira dica é que eu como uma garfada por vez. A cada vez que eu coloco a garfada na boca, eu deixo o garfo em cima, descansando, e mastigo. Massa. Tranquilo, lentamente, tranquilão, como você costuma dizer. Só depois eu pego o talher novamente. Porque eu costumava perceber que eu tava colocando uma colher por cima da outra. Eu nem terminava de mastigar a primeira, irmão. E aí... Parece que você tá falando comigo, pô. E atrapalha, Sou eu essa pessoa. mano, e atrapalhou a relação. bom. Essa velocidade atrapalhava a relação que eu tinha com a comida. A gente não pode comer pensando somente no fim estético. A gente não pode simplesmente pensar numa única relação. O fato de você se alimentar é uma conexão com a natureza, é uma conexão com o momento que você está se alimentando, é uma conexão com um todo. No meu processo que eu tenho uma filha de 8 anos, quando eu como com ela, é um processo de estimular ela pelo exemplo. Sim. Tem tanta coisa atrás do fato de você se alimentar. Cara, Ô, Thales. eu tô falando isso, eu me conecto demais com isso, porque hoje eu faço um exercício que eu comia igual tu, assim. Uau, 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 uau. Cara, 3 minutos, baixou um prato de 1 quilo, acabou, velho. E hoje eu entro muito nessa parada, assim, cara, eu tento me conectar com aquilo lá. E, pô, como é que você faz pra se conectar? Cara, eu começo a imaginar várias maluquices dentro da minha cabeça. Cara, da onde é que veio aquele alimento? Quem produziu? Como é que Sim. foi plantado? E aí você, pô, você vai mastigando ali, quando você vai ver, cara, você tá curtindo o momento, né? Eu Exato. falo até com a minha esposa que a gente entra quase num estado de transe. Né? Porque o momento que ela tá almoçando ali, às vezes a gente consegue almoçar junto, cara, é quase um estado de transe, a gente nem conversa, né? Porque aí a minha filha, a maioria das vezes não almoça com a gente, mas quando ela almoça, ela fica, tipo, querendo interagir e tal, pô, ela tem 4 anos, fica querendo interagir e a gente fica, tipo, vai, calma, relaxa, vai, deixa. Come aí. Vamos comendo. Então a gente cara, a gente entra num estado de transe mesmo na hora do almoço ali, na janta. E é muito E louco. falando isso aí. negócio Isso, de comida, só complementando aqui o que o Thales estava falando, uma vez você contou uma história, que até se você quiser contar aqui, Claro. da sua filha, que você deu brócolis para sua filha e a sua ex-mulher. Você consegue contar essa Conto história? sim. Na realidade, foi a primeira vez que eu levei a minha filha no McDonald's. Foi eu, a mãe da minha filha, a filha mais velha dela, né? E a minha filha, que não falava ainda. Ela não se comunicava, ela era muito pequena. Eu tenho um vídeo disso no meu celular. E aí, quando a gente foi no McDonald's, a minha filha ainda não tinha dente, né? Não mastigava ainda. Era muito novinha. E tava lá de boa. E aí, eu cheguei, tirei o picles. Só o picles. E dei na boca da minha filha. Na hora que eu dei o picles na boca da minha filha foi colocar na boca, a mãe dela chegou e falou: Nossa, tadinha, não faz isso com a bichinha não. Eu falei: Tadinha, por quê? Eu não tô colocando um pedaço de merda na mão dela. Sim. É um alimento. E ela ainda não saboreou, ela não conheceu esse alimento. Por conta da sua vontade e por conta do seu gosto, você quer estimular a sua filha a não gostar de uma coisa que você não gosta? Não. Vamos dar pra ela experimentar. Mano, aí tem um vídeo. Sim. Ela colocou o picles na boca e é salgadinho, né? Ela começou a puxar assim, velho, se amarrou chupando picles e tal. Mesma coisa com sushi. Ela não... A mãe, a Jéssica, não curtia, né? Não sei se agora come. Mas não curtia de jeito nenhum. Eu levava a Clarinha pra comer. Mano, sucessinho. Sushizão. Tá aqui um sashimi, sem show, sem nada. Come aí. Ela pegava, ainda botava na boca, molinho. Muito bom. Molinho pra mastigar, porra, fácil. A criança, não, né? Muito mais fácil, ela se amarra, mano. E a mãe odeia. E eu toquei nesse assunto porque isso aconteceu comigo. Minha mãe, ela não come cebola. Então, durante muitos anos na minha vida, só depois que eu saí da casa da minha mãe que eu comecei a comer cebola. E muitos anos depois, porque foi um processo ali. Então, até hoje, eu vou lá em São Paulo, minha mãe não come cebola. E hoje em dia eu consigo comer. Tanto é que eu como praticamente uma cebola inteira por refeição, assim, no bife cebolado. E eu não comia por muito tempo, e foi basicamente por isso. Por uma doutrinação da minha mãe, que fazia o nosso alimento, e ela batia a cebola pra gente não sentir a textura e o gosto da cebola, sacou? Não, e falam que cebola em excesso parece que causa calvície, viu?
Cara, eu vou perguntar pro Diogo, porque eu não sei o que é isso. Tem que ver isso aí. Galera, vocês estavam falando aqui, questão de alimentação, parar pra realmente se conectar com a comida e tudo. Acho que pelo meu perfil de ser tão agitado, minha cabeça fica o tempo todo aqui pensando em várias coisas. Eu não consigo parar hoje de fato e me conectar de onde que veio, não sei o que. Eu não sou tão filósofo assim, só bem sincero. Aham. Cara, E tá tudo bem. Hoje eu consigo parar e estar no momento com a pessoa que está comigo. Então, eu consigo parar e me conectar com a pessoa. Então, o fato de estar ali de forma genuína com a outra pessoa me faz comer mais devagar. Porque Diogão, antigamente era. Pode falar. tu gosta de pizza? É lógico, né, pai? Tá. Entendeu? Então, tipo assim. Beleza. É só pra saber? Só pra saber Mas que ele é- vai pedir uma aqui. Não, mas assim, tu já comeu uma pizza inteira? Já. Eu também. É porque Já. ele é brabo na comida. Já. Já, Tranquilo. já alucinou no rodízio? Várias. Então beleza. Daqui, pô, continua. Entendeu? Mas é assim. Hoje eu consigo parar e estar conectado com a pessoa. Isso me faz comer mais devagar. Consequentemente, me faz comer menos. Sim. E me traz uma saciedade até maior do que antes. Porque antes eu ficava igual uma jiboia, depois falava, caralho, tô passando mal, não sei o que. Aí depois eu tomava água tônica e, pô, beleza. Mas em compensação, outro dia no café da manhã ainda tava cheio ainda. Aí eu ia almoçava um pouco porque ainda tava cheio, sacou? Eu falei, cara, não é bacana. Mas o fato hoje de eu parar em estar naquele momento, entender, tá trocando uma ideia, tá num ambiente legal, você vai mudando alguns padrões. Sim. É algo que você não percebia tanto, sacou? Bacana. Isso é muito louco. Eu quero saber de você aí, das perguntinhas aí, que foi pesado, hein, pai? Não, porque isso aí que vocês entraram, eu trago até uma reflexão que individual aqui. Ei, Fotinha, né? Tá tirando foto dele aqui. Vai trabalhar é beleza. selfinha. Ele tá fazendo selfie aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas foi legal. Assim, individualmente aqui algumas questões, o que o Rodrigo faz acaba sendo o que a gente chama tecnicamente Mindful Eating. Mindful Eat, né? Que é o nome chique, mas que é a ideia de você comer com atenção plena. Você está presente no momento, e no seu caso você entra em transe, invoca Buda, Goku. Mas eu não tô te zoando, mas é porque o ponto aqui é que o teste básico, né? O É a exercício. luz azul. Luz azul. Luz azul. O exercício- A meditação da luz azul é foda, velho. O exercício. Imagina a luz azul. E vai te encontrar ela. Porra, essa eu não tô Muito entendendo bom, é muito nada. bom. crescendo. Eu curto. É massa. Mas é me porque amarro. o exercício básico é o que a gente chama da uva passa. De você pegar uma uva passa, cheirar a uva passa, dar um beijinho nela. Isso com a luz azul no fundo. A luz azul no fundo. Beija, cheira a uva passa, coloca na boca, não mastiga, linguinha pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, morde, vê o que isso te lembra, se fica algum resíduo. Tem todo um exercício com a uva passa, você ficou a uva passa ali 5 minutos, apreciando a uva passa como uma forma de estar presente ali naquele momento e entrar nesse transe que você costuma entrar. Eu acho legal o processo de introdução alimentar que o Thales faz, porque tem muito a ver com aprender a lidar com as limitações, que é uma coisa que eu não tive na minha vida, porque eu sempre fui chamado de gordo, e sempre disseram pra mim que comer é errado. Então eu nunca soube o que é o limite. Eu nunca entendi isso. Mas como assim? Tem limite pro chocolate? Eu não entendia. Então quando você passa a deixar que a criança tenha o contato com a comida, independente de ser chocolate, McDonald's ou alimentos considerados mais saudáveis, né, os vegetais, ela aprende ali na infância a ter a limitação. Porque se você cortar o sushi e ela por acaso descobrir que gosta no futuro, a probabilidade dela alucinar no rodízio de sushi é muito grande. Porque ela não aprendeu a limitação lá atrás. Quando ela aprende a sentir o sabor, degustar, e ainda principalmente num momento com a família, isso traz para ela acaba se conectando com a limitação, com o tanto de sushi que eu deveria comer para me sentir satisfeita. Então vocês entram num tema que é a busca da satisfação, galera, que é o básico que eu diria assim para determinados tratamentos. E nesse básico eu vou em breve chamar aqui o Diogo para uma discussão, porque Parece que ele foi se urinar. porque em todos esses relatos que vocês trouxeram, o que acontece quando eu falo sobre permitir comer, mais uma vez é bom reforçar, porque eu já tive muitos não, mas eu tenho alguns
me confrontam, na verdade, eu fico de boa nas redes sociais sobre você tá incentivando as pessoas a comerem doce, a comerem besteira. Na verdade, o incentivo é a buscar o prazer nesse alimento. Porque muitas vezes a gente não busca o prazer num chocolate. A gente come pelo... Compulsão. Eu vou até definir, é um texto, questão técnica, mas é bom falar aqui pra galera que estiver ouvindo. É porque quando a gente fala de compulsão, a compulsão é uma dor diferente. E compulsão, ela não tem especificidade. Um exemplo é, você come uma panela de brigadeiro. Aí você atacou a panela de brigadeiro. Até aí, acho que a maioria aqui já deve ter feito algo parecido. Eu nunca. Até aí tá beleza. Aí depois que tu come a panela de brigadeiro, você fala, poxa, minha mãe deixou um brigadeiro um leite condensado vencido no lixo e tá verde, e tem um rato dentro. Eu vou lá comer. Ui, caralho. Opa, lembrei que tem um feijão que parece sorvete na geladeira. Vou lá também. Nossa, olha esse copo de azeite, vou beber. Isso é compulsão. É valer na vida. Entendi. E a dor normalmente tem a ver com algum valor da pessoa. Seu valor como pai, seu valor como marido, seu valor como profissional de saúde. E o comer exagerado, ele normalmente é específico. É só o docinho, é só o chocolatinho, é só a pizza. É sempre algum alimento mais palatável. Ele não é qualquer alimento. Não é rúcula. É um alimento palatável para a pessoa. Vou tomar um whey aqui pra... Não. Eu nunca ouvi ninguém chegando e falar, meu irmão, vamos rachar hoje no rodízio de salada. Não. Aquele corte sangrando de beterraba. Isso. Vê uma porção de picles aí que hoje... É o que a gente chama de comer exagerado, comer transtornado, e tem a ver com afetividade. Sim. Às vezes a ausência de amor, a ausência de carinho, a ausência de sexo, a ausência de atividade física. Tá vendo? Ou simplesmente uma ausência de posicionamento. Vocês trabalham em sala de musculação, por exemplo, o chefe de vocês vem, o coordenador, vem e faz um cocô na cabeça de vocês. E aí vocês levam esse cocô para casa sem falar nada. A busca, quando chegar em casa, vai ser um brigadeirinho. Talvez 15. Ou, porque você não se 12 posicionou panelas. Sim, lá atrás. E aí você usa a comida como forma de afeto. O gatilho do estresse Que é o gera... comer. Isso, que é o comer exagerado, vai ser específico. Você vai buscar alguma coisa que seja muito boa pra você, tipo um leite com Toddy. Saquei. Ó, a recompensa. Sim. Eu preciso. E aí eu queria trazer o exemplo do Diogão, porque nesses tratamentos, galera, é muito amplo falar disso, mas uma coisa que eu posso falar para resumir para vocês. Resumo mesmo, para facilitar. A gente tem alguns perfis comportamentais que incluem o comedor, a gente vai ter o comedor, a gente vai ter o hiperfágico. O que é o hiperfágico? É o nosso caso aqui, meu e desse rapaz. A gente gosta de ver o volume. Tá, entendi. Então, assim, uma das estratégias básicas não é que sentir o prazer, buscar o prazer, estar presente seja ineficaz. Mas uma das estratégias básicas é você pegar, por exemplo, eu gosto de ver uma pizza. Quando eu descobri que eu podia pegar essa pizza pela metade, pegar os 4 pedaços e cortar em 2 cada um para ver muito, isso se torna uma ferramenta eficaz para mim, mesmo que eu não esteja tão presente quanto vocês em transe. Então, o fato de eu quebrar várias batatas fritas no meio e ver o prato maior já é uma forma que eu tenho de me relacionar melhor com a comida. Caralho, de ver o volume. Mas não é para todo mundo a questão do volume, porque tem as pessoas que eu vou indicar. Busca só o prazer. Se concentre aí. Você tá no meio da sala de musculação, tá uma correria, aula de GAP, local, essas coisas aí. No meio da aula, velho, tenta parar 30 segundos e busca Jeová. Busca Buda, conversa aí com alguém. Bota a luz azul. Bota a luzinha azul lá na tua cabeça e volta. Porque já é um mínimo para... porque você tem as pessoas que elas... não é que ninguém gosta de prazer, não é isso. Mas tem as pessoas que têm a preferência pelo prazer em relação à comida. E engraçado, né? Porque caramba, esse podcast tá sensacional. Eu precisava falar essas coisas. Não, sim. A gente tá encerrando aqui, Foi mas mal eu preciso complementar aqui, porque, de fato, esse podcast aqui, eu vou sair outra pessoa, porque me enriqueceu muito. Pão, você é um cara diferenciado. Tamo junto. Você é um cara, não, sério. Você tem uma forma de falar as coisas muito claras. Didático, E pra mim foi muito enriquecedor. Você pegou em vários pontos aqui em mim que... Obrigado, viu? Obrigado por isso. E uma Tamo parada junto. que você falou de quebrar a batata frita, eu associo muito também com
como é que se diz? A indústria do consumo, né? Sim. A minha namorada e eu, quando a gente come pizza, a gente pede pizza, tem uma promoção na pizzaria que você pede 2 e vem o refrigerante. Porra, sai muito mais vantagem. Eu não, conheço, mas eu não vou fazer eu propaganda também não não. vou falar, Vamos não. falar qual que é. Vamos falar. Mas, pô, a gente pedia geralmente 2 pizzas para 2 pessoas e eu comia 80% E era tipo assim... Não, calma, Não cara. vou falar, não, então a gente comia De uma vez, não. Mas, tipo assim, por que a gente comprava? Porque 2 por 1, 2 saía mais barato, então a indústria induzia a gente a consumir mais, e aí eu não comia só no jantar. Eu comia praticamente uma pizza inteira numa refeição, no jantar, e no dia seguinte sobrou a pizza, vamos comer de novo. O que a gente começou a fazer? E eu falei isso pra ela tá ali, não vai deixar eu mentir. Falei, amor, não é necessário a gente comprar 2 pizzas. Geralmente eu como o quê? 5 pedaços pra comer muito. Dá pra gente pedir uma e no dia seguinte não vai sobrar. A gente não precisa comer no dia seguinte. Por mais que seja mais barato, entre aspas, pedir 2 do que pedir uma, vamos pedir só uma. Mas e a gente come só essa uma, tá de O boa. pensamento tá aí. Na minha ótica, não é mais barato. É mais caro, pô. É. Ele é mais caro pra você. Sim, O nosso corpo não pode ser lixo. A gente tem que comer afetivamente. Sim. Quer comer a pizza? Tranquilão. E tô falando isso porque eu vivo isso lá em casa também. Quer comer a pizza? Come, mas come consciente daquele momento. É o ponto. Entendeu? É importante você comer consciente. Agora fica mais caro porque se você come além daquilo que você poderia comer de maneira consciente, você tá tornando a sua saúde talvez não mais... você tá prejudicando um pouco mais o processo de se manter saudável. Ah, é tranquilão, depois eu corro atrás. Não. É o pensamento que é diferente. Então, por exemplo, eu prefiro gastar um pouco mais monetariamente comprando uma pizza menor, que dê pra comer conscientemente a minha esposa de novo, cara. É namorada, gente, desculpa, é porque tá forte demais. casa agora. com ela logo, pô, resolve esse problema, pô. Eu já até falei pra ela, Tá eu tô só esperando ela pedir. Tô só esperando. Isso aí é coisa adulta. É empoderamento feminino, né? Eu tô tentando empoderá-la. Se chama malandragem. Não, eu comecei a namorar sendo Malandragem. pedido em namoro, né? Muito bom. Galera, eu acho... Uma parada Diogão, que você começou a falar aqui sobre os perfis. Cara, assim como eu fiquei interessado, eu quero que você fale um pouquinho mais ali. Hoje, quais são os principais perfis ali? Você falou de quem realmente gosta de ver mais volume, de quem realmente tem esse prazer. Queria saber se tem outros perfis, quais são os ali, somente as características de cada um. Isso- É pra não ficar no ar assim pra galera. Não, isso é até assim uma forma, apesar disso ser milenar, vamos dizer assim, porque existimos há muito tempo, mas a forma de tratamento ela é recente, porque isso tem a ver com o nosso início de conversa, que era a questão da obesidade. E o ponto-chave aqui é porque a galera trata a obesidade de uma forma muito crua. Tu vai tomar um inibidor de apetite, tem que treinar e comer menos. Pô, mas o importante é como trata cada um. Essa é a questão. Como é que você trata uma pessoa que ela sempre tem a busca de sentir prazer com a comida. Aí, na hora de analisar, eu analiso isso através dos atendimentos, pelo registro fotográfico. Me mostra aí tua comida. E aí, quando você vê aquele padrão de... É sempre aquele prato bonitinho, aquele prato bem estruturado, aquele negócio que tem a saladinha no canto, aí tem um brigadeirinho do lado. Isso mostra muito o prazer por comer. Aquela... e aí eu fiz com a minha filha. E aí veio fulano aqui, aí a gente fez um nhoque. Isso demonstra o gostar do processo envolvido na alimentação, ir lá plantar batata. E aí a conduta tu vai plantar a comida, eu tô exagerando, mas você vai ter esses momentos em que você se conecta, deixa o garfinho no seu lado ali, respira, come. E resumidamente, você vai ter um perfil que já tem uma característica mais compulsiva, que é o gostar de se sentir estufado. Gostar de sentir aquele almoço da adolescência. Gostar de abrir o botão da calça. Tá. Você tem esse perfil, você vai ter um perfil que é beliscador, que ele gosta de comer o tempo todo. E um outro perfil que vai ser o hiperfágico, mas não de se sentir mal. Ele gosta de ver o volumão na mesa. Então, para cada exemplo desses, que é um resumido mesmo, Diogão, porque
tudo, para todas essas questões, a gente vai ter muitas peculiaridades. E aí, para resumir um exemplo, meu caso de escassez. Minha mãe lava roupa, minha mãe é dona do lar. Então, nunca tinha um cachorro-quente, por exemplo. E eu lembro, no momento de depressão, de querer comer 5 cachorro-quentes de uma vez. Aí eu achava, isso aqui é porque eu estou provando que eu tenho dinheiro e que eu sou bem sucedido. Quando, na verdade, eu estava buscando uma questão afetiva lá do passado, em que minha mãe, de 2 em 2 meses, me levava no cachorro-quente, que era R$1 na época. Eu não sei quanto está hoje. O do Lanche tá 9. 10 conto. R$1,50, esses preços que eram mais acessíveis. Vocês sabem disso, mas o ponto é que, não, peraí, agora eu sei de onde vem. A estratégia nutricional vai ser, nem que eu coma dividido em 3, e nem que um outro teste que eu vou fazer é para trazer afetividade, vou convidar minha mãe para ir comer um cachorro quente comigo. Já ressignifica a alimentação. Massa. Então, eu trouxe esse exemplo pessoal porque você vai observando, cada pessoa vai ter uma historinha ali com a comida, com delicadeza, e aí eu tento trazer esse lado científico, mas ao mesmo tempo o lado pessoal. Cara, sensacional. Se deixar, a gente fica aqui umas 3, 4, 5 horas. Cara, eu quero agradecer primeiramente a sua participação. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Você fica aqui aberto o convite para voltar várias vezes. Você é um camarada incrível, que tem muito conteúdo aí para que a gente possa transbordar esse conhecimento para muita gente. Mas diga aí, Vitão. Pão. Coisa boa. Onde a gente encontra você nas suas redes sociais? Eu tô aí, eu tô online, eu tô no celular, eu tô no computador, gente. Tem aí Nutrivitor Machado no Instagram, Nutrição Sincera no YouTube. E a gente tá junto. Eu espero que essas reflexões ajudem de alguma forma. Show de bola. Ítalo, onde a gente encontra nas redes sociais, papai? Você me encontra no Instagram com @Italorion. Estarei lá falando sobre corrida e emagrecimento. E você, Diogão? Cara, tô em todas as redes sociais, principalmente no Instagram. Então segue lá, Diogo Personal com DH. Vai ter muito conteúdo bacana. E você, Rodrigo Marinho? É nóis. Fala, galera. Caraca, ó, gratidão demais, né, velho? Hoje foi um conteúdo foda demais. Valeu, Pão. Tamo Eu não junto. te conhecia, cara. Tamo junto, demais. Prazer enorme. Já Muito comecei bom. a te seguir aqui já nas redes sociais. Pô, Vocês vamos me andar encontram, junto. YouTube, Rodrigo Marinho, e Instagram, personal Rodrigo Marinho. É isso aí, galera. Vocês me encontram também, principalmente no Instagram, mas em todas as redes sociais é a mesma coisa. Thales Sucesso. Entre o Thales e o Sucesso, somente um S e com 2 L's e sem H. Galera, estamos finalizando mais um treino. Cast. Tamo junto. Valeu! Valeu.